convida para a casa dele, ele se lembra de mim. Qual foi a frase que o bandido falou para Jesus? Ele disse: Senhor, Lucas 23, 42, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Senhor, lembre-se de mim. José de Arimateia e Nicodemos lembraram de Jesus. Eu já falei isso aqui, só no momento da tragédia. Eu espero que você não espere a tragédia na sua vida para se lembrar de Jesus. Amém. Geralmente é a tragédia que nos faz lembrarmos de Deus. Mas se você disser nessa noite: Senhor, lembra-te de mim, Deus vai se lembrar de você. Ó, pastor, como é que Deus vai se lembrar de mim? Deus não me conhece? Opa, você lembra de Mateus 7, 21 a 23? Em Mateus 7, 21 a 23, Jesus está terminando o sermão do monte. Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E Jesus continua dizendo: porque naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres. Qual é a resposta que Jesus dá, meus irmãos? E eu direi: apartai-vos de mim, não vos conheço. Mas Jesus não conhece o mundo inteiro? Conhece. Mas conhecer é no sentido de ter intimidade. O verbo conhecer em hebraico significa ter relações sexuais. A Bíblia diz lá em Gênesis: e Adão conheceu Eva e ela engravidou. Então não foram 3 beijinhos, foi ter vida íntima de casal. O verbo conhecer em hebraico é o mesmo verbo para a intimidade de casal. Quando a Bíblia fala que Jesus diz: eu não te conheço, não é que Jesus não sabe o nosso nome, nossa identidade, nosso CPF. Ele sabe. Mas Jesus não tem intimidade com você. Então você não vai poder ir para o céu. Então quando nós falamos: Senhor, lembra-te de mim, é para que lá no juízo final Jesus diga: eu me lembro de você, você me aceitou como Salvador, você me recebeu em seu coração. Vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que nos está preparado desde antes da fundação do mundo. Quando eu me lembro de Jesus, Jesus se lembrará de mim. O bandido disse: lembra-te de mim? E Jesus disse: eu me lembro, e hoje você vai estar comigo em meu reino. Eu não posso deixar de terminar esse sermão sem dizer o seguinte: quando nós pensamos nessa história de convidar Jesus para a nossa casa, e eu disse nessa noite que a casa é um sepulcro, porque é a casa que nós vamos morar quando morrermos, nós temos que lembrar que José de Arimateia e Nicodemos, como João nos disse, cuidaram do corpo de Jesus, passaram especiarias, perfumes. E meus irmãos, a Bíblia fala que o corpo de Cristo é quem? É a sua igreja. Você precisa cuidar da igreja. Por isso, você que está aqui, não desista da igreja, vá para a igreja. Você que está me assistindo, vá para a igreja. Não é possível ser crente sem amar a igreja. Não estou dizendo que a igreja salve, mas todo crente quer se batizar, todo crente quer ir para a igreja. Porque em minha casa eu devo cuidar do corpo de Cristo. Quando José de Arimateia e Nicodemos vão a Pilatos e dizem: me dê o corpo de Cristo porque queremos cuidar dele, é como se Jesus estivesse dizendo: viu? Cuidem do meu corpo, que é a igreja. Seu corpo é a sua igreja. Se nós cuidarmos do corpo de Cristo, que é a igreja, Ele cuidará do nosso corpo. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, de 52 a 55, algo fantástico. Eu quero terminar o sermão falando isso. Quero repetir as minhas palavras. Quando José de Arimateia e Nicodemos foram a Pilatos e disseram: me dê o corpo de Cristo, queremos cuidar dele, é uma ordem para que eu e você cuidemos da igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo. Eu quero concluir dizendo que quando eu convido Jesus para a minha casa, eu vou cuidar do corpo dele. Mas quando Jesus me convida para a casa dele, eu quero terminar ao dizer que Ele vai cuidar do nosso corpo. Porque a Bíblia fala que quando Jesus voltar, nós vamos ser ressuscitados lá no cemitério e vamos encontrar Jesus, vamos ser arrebatados. A Bíblia diz assim, 1 Coríntios 15, 52 e 55: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, essa trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é incorruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? A morte perdeu. Amém, meus irmãos? Jesus cuidará dos nossos corpos e nós seremos salvos. Que Deus a todos abençoe. Que nós cuidemos do corpo de Cristo.
porque Ele também cuidará de nossas vidas. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça nesse momento. Quero te fazer algumas perguntas. Hoje à noite nós conversamos que nós precisamos convidar Jesus para a nossa casa. E quando nós convidamos Jesus para a nossa casa, Ele também nos levará para a casa dele. José de Arimateia e Nicodemos pegaram o corpo de Cristo e levaram para o sepulcro. Nós aprendemos em primeiro lugar que quando nós fazemos isso, queremos Jesus em nossa casa, temos que pagar um preço. É o preço de comprar um tecido de linho e envolver o corpo de Jesus. Não há evangelho fácil e barato. Se você servir a Cristo, você vai sofrer.